Muy buenas noches, amables amigos y hermanos reunidos aquí en Goiânia, Goiás, Brasil. Muito boa noite, amáveis amigos e irmãos reunidos aqui em Goiânia, Goiás, Brasil. Es para mí una bendición grande estar con ustedes, É para mim uma bênção grande estar com vocês, para tener compañerismo alrededor del programa divino para ter companheirismo ao redor do programa divino y ver este tema tan importante que tenemos para esta noche, e ver este tema tão importante que temos para esta noite, el séptimo sello y la restauración del reino de Dios. o sétimo selo e a restauração do reino de Deus. Para lo cual vamos a leer en San Mateo capítulo 16 versos 27 al 28, Para o qual vamos ler em São Mateus, capítulo 16, versículos 27 ao 28, donde dice: onde diz: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra y nos permita entender. e nos permita entendê-la. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nuestro tema es Nosso tema é el séptimo sello o sétimo selo y la restauración del reino de Dios. e a restauração do reino de Deus. Dios, cuando colocó al ser humano en este planeta Tierra, Deus, quando colocou o ser humano neste planeta Terra, estuvo en compañerismo con el ser humano, esteve em companheirismo com o ser humano, y el reino de Dios e o reino de Deus estaba en esta tierra. estava nesta terra. Allí en el huerto del Edén, Ali no jardim do Éden, y Adán e Adão estaba reinando estava reinando sobre toda la creación, sobre toda a criação deste planeta Terra. pero luego de la caída, Mas depois da queda, el ser humano o ser humano perdió esa bendición. perdeu essa bênção. Y el reino de este planeta Tierra E o reino deste planeta Terra pasó a las manos del enemigo de Dios. passou às mãos do inimigo de Deus. Y por eso es que la Escritura dice E é por isso que a Escritura diz que el diablo es el príncipe de las tinieblas que o diabo é o príncipe das trevas y es el príncipe e é o de príncipe los reinos de este mundo. dos reinos deste mundo. Pero el reino de Dios Mas o reino de Deus será restaurado en este planeta neste Tierra, planeta Terra, y así e assim los hijos, hijas de os Dios filhos e filhas de Deus serán restaurados. serão restaurados ao reino de Deus. En Apocalipsis Em Apocalipse, capítulo 11 verso 15 en adelante capítulo 11, versículo 15 em diante, nos habla de esta restauración nos fala desta restauração y nos dice: e nos diz: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Aquí tenemos la promesa Aqui temos a promessa de la restauración da restauração del reino de Dios do reino de Deus en medio de la raza humana. no meio da raça Y los humana. reinos E os reinos deste mundo, de este planeta deste Tierra, planeta Terra, serán serão de Deus de Deus e de nosso Senhor e Jesus de Cristo. nosso Senhor Jesus E ele Cristo. reinará E ele reinará sobre todos los pueblos, sobre todos os povos, nações, línguas e reis.
se sentará en el trono de David se sentará no trono de y Davi de allí reinará e dali reinará sobre el pueblo hebreo sobre o povo hebreu y sobre todas las e naciones. sobre todas as nações. Sigue diciendo, Continua y los dizendo: 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, e os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. Y se iraron las naciones y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. E iraram-se as nações, então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos profetas, teus servos, e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Eso es lo que estará pasando Isso é o que estará acontecendo en ese tiempo de transición neste tempo de de los transição reinos de este mundo, dos reinos deste mundo, pasando a passando las manos de nuestro às Señor. mãos de nosso Senhor. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Abriu-se no céu o templo de Deus e a arca do seu pacto foi visto no seu santuário, e houve relâmpagos, vozes e trovões, e um terremoto e grande chuva de pedras. Ahora podemos ver Agora podemos ver cómo será ese tiempo de transición o de entrelace como será esse tempo de transição ou de entrelace del reino de Dios do reino de Deus viniendo vindo para tomar para tomar los reinos de este mundo os reinos deste mundo y Cristo e Cristo gobernar sobre ellos governar sobre eles por 1000 años por 1000 anos y luego por toda la eternidad. e depois por toda a eternidade. Porque los reinos de este mundo Porque os reinos deste mundo pasarán a ser de nuestro Señor Jesucristo. passarão a ser do nosso Senhor Jesus Cristo. En San Lucas, Em São Lucas, capítulo 21, no capítulo 21, verso 27 en adelante, versículo 27 em diante, nuestro Señor Jesucristo o nosso Senhor Jesus Cristo, falando da vinda do reino de Deus, nos dijo: nos disse: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. então verão vir o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Cuando estas cosas comiencen a suceder, Cuando- erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Nuestra redención está cerca. Nossa redenção está O próxima. sea, nuestra transformación. Ou seja, nossa transformação. La transformación del cuerpo. A transformação do corpo, a redenção do corpo Está cerca. está próxima. Cuando estemos viendo Quando estivermos el vendo o cumprimento del Hijo del do Hombre Filho do Homem viniendo en una vindo nube em uma nuvem com poder com poder e glória. grande glória. En febrero 28 de 1963 Em 28 de fevereiro de 1963, apareció en el cielo una nube misteriosa, apareceu no céu uma nuvem misteriosa, la cual la ciencia no pudo explicar a qual a ciência não pôde explicar satisfactoriamente, satisfatoriamente, porque fue a una altura de 27 millas, porque foi a uma altura de 27 Donde apareceu essa nuvem? milhas, aproximadamente Donde 43 não há km e meio, onde apareceu E por essa nuvem, conseguinte, onde não há umidade não se podem e, formar consequentemente, não podem se formar nuvens. esta nube Essa nuvem fue tomada en fotos foi fotografada y fue publicada en revistas e norteamericanas foi publicada em revistas norte-americanas como una nube misteriosa. como uma nuvem misteriosa. ¿Y cuál es el misterio de esta E nube? qual é o mistério dessa nuvem? El precursor de la segunda venida de O Cristo, precursor da segunda vinda de Cristo, el reverendo William o Branham, reverendo William Branham, habló acerca de esa nube falou sobre esta nuvem y dice e disse
¿Cuál es el misterio de esa nube? Qual é o mistério dessa nuvem? Él dice Ele disse acerca de esa nube sobre essa nuvem en el libro de los sellos en español, no livro dos selos em espanhol, página 469, página 469, dice así. diz assim: ¿Y notaron que dije que uno de esos ángeles era muy raro? E notaram que eu disse que um desses anjos era muito diferente? Me pareció muy distinto a los demás. Me pareceu muito diferente aos Estaba en demais. una constelación con 3 a cada lado y uno arriba. Estavam em uma constelação com 3 a cada lado e um acima. Y el que estaba a mi lado, E o que estava ao meu lado, contando desde la izquierda hacia la derecha, contando da esquerda para a direita, ese sería el séptimo ángel, esse seria o 7º anjo. este que está acá arriba. Este que está aqui em cima. Si tornamos la foto hacia la derecha, Se virarmos a foto para a direita, es este é este que se encuentra aquí. que se encontra aqui. Y esta nube formada por ángeles E esta nuvem formada por anjos forma el rostro del Señor. forma o rosto do Senhor. Aquí están los 7 ángeles de las 7 edades de la iglesia gentil. Aqui estão os 7 anjos das 7 eras da igreja gentia. Y aquí está un ángel diferente a los demás. E aqui está um anjo Del diferente cual aos el demais, precursor de la segunda venida de Cristo está hablando en este pasaje do que qual estamos leyendo. o precursor da segunda vinda de Cristo está falando nessa passagem que Este estamos ángel, lendo. Este anjo, En su cuerpo teofánico em seu corpo teofânico, forma el cabello blanco del Señor. forma o cabelo branco do Senhor. Y ahora E agora, continuamos leyendo. continuamos lendo. Él era más brillante y significaba más para mí que los demás. Ele era mais brilhante e significava mais para mim do que os demais. Les dije que tenía el pecho así robusto y estaba volando hacia el oriente. Lhes disse que tinha o peito assim robusto e estava voando para o oriente. Les dije también que me levantó, me alzó. Lhes disse também que me levantou, me elevou. O sea, Ou seja, que ese ángel que esse anjo levantou levantou al precursor de la segunda venida de Cristo o precursor da segunda vinda de y lo Cristo colocó en esta formación e de o colocou ángeles, nessa formação de anjos, los cuales estaban en sus cuerpos teofánicos. os quais estavam em seus corpos teofânicos. Y el reverendo William Branham E o reverendo William Branham fue levantado también en su cuerpo teofánico foi levantado também em seu corpo Em teofânico, em espírito, y fue colocado aquí con ellos. e foi colocado aqui com eles. Ahora sigue diciendo, Agora, continua dizendo, ahora aquí está. agora aqui está, Era el que tenía el séptimo sello, era o que tinha o 7º selo, lo cual he mantenido como una pregunta en mi mente toda mi vida. o qual mantive como uma pergunta em minha mente toda a minha vida. Los otros sellos significaron mucho para mí, Os outros selos significaram muito desde para mim, luego, pero ustedes no, no desde se pronto. imaginan lo que ha significado este séptimo. mas vocês não imaginam o que significou este 7º, Porque este séptimo sello porque este 7º es selo la venida del é a Señor. vinda do Senhor, Es la venida del Hijo del Hombre. é a vinda do Filho do Viniendo Homem em uma vindo nuvem, em uma nuvem con poder. com poder E grande e glória. grande glória. Y ahí está el Hijo del E Hombre. aí está o Filho do Homem. Ese ángel que era diferente a los Esse anjo demás, que era diferente aos demais, viniendo en las vindo nubes, con poder nas y gran nuvens com gloria. poder e grande glória. Ahí está la señal Aí está o sinal de la venida del Hijo del da Hombre. vinda do Filho do Homem, Como fue profetizada. como foi Por nosso profetizado amado Senhor pelo Jesus nosso amado Senhor Jesus E ele Cristo. disse, E ele disse: Cuando ustedes vean suceder estas cosas, quando vocês virem acontecer essas coisas, cuando estas cosas comiencen a suceder, quando estas coisas começarem a acontecer, erguíos y levantad vuestras erguei, cabezas. olhai para cima e levantai Porque as vossas vuestra redenção cabeças, está porque cerca. a vossa redenção está perto. Desde 1963 en adelante, Desde 1963 em diante, nuestra redención, nossa redenção Está cerca. está perto. o sea, Ou la seja, redención del cuerpo, a redenção que do es la corpo, transformación de nuestros que é a cuerpos, redenção dos nossos para corpos obter para assim obter assim un cuerpo eterno, corpo eterno glorificado, e y ser a imagem e ser semelhança de a Jesucristo. imagem e semelhança de Jesus Cristo. y los muertos en E os Cristo mortos em Cristo resucitar en cuerpos ressuscitarem em corpos eternos eternos para vivir por toda para a eternidade. viverem por toda a eternidade E todos juntos e todos serem juntos levados sermos levados à ceia da à boda do ceia Cordeiro, das bodas do Cordeiro, en el arrebatamento no arrebatamento de los dos escolhidos de Deus, ou ou rapto da igreja de Jesucristo. da igreja de Jesus Cristo. Y luego, E em seguida, en el reino milenial, no reino milenial, reinar con Cristo, reinar com Cristo por 1000 anos como reis como reis e como e como sacerdotes.
reyes y sacerdotes reis e sacerdotes del orden celestial. da ordem celestial, ordem de da Melquisedeque. ordem de Melquisedeque. Melquisedec Melquisedeque es el rey de é o Salem, rei de Salém, es rey de paz é rei de paz y es también e é também sacerdote del Dios do Altísimo, Deus Altíssimo, del templo que está en do el cielo. templo que está no E céu. agora, E agora, los hijos e hijas de Dios, os filhos e filhas de Deus, los cuales, os quais, por medio de creer en Cristo como por nuestro meio de Salvador, crer em Cristo como nosso lavar Salvador e nossos lavar pecados na nossos sangue de pecados Cristo, no sangue de Cristo e receber seu e Espírito, receber seu Espírito, hemos nacido nascemos en el reino de Dios. no reino de Deus. Hemos nacido Nascemos en el cuerpo no místico de corpo Cristo. místico de Cristo. Hemos nacido Nascemos como hijos como filhos e e hijas de filhas Deus. de Deus. Somos hijos Somos filhos e hijas de e Deus. filhas de Deus. de quién? De quem? Del rey Do Rei celestial. Celestial. Somos hijos e hijas de Somos Dios. filhos e filhas de Del Deus rei do Melquisedeque. rei Melquisedeque E del sumo e do sacerdote sumo sacerdote Melquisedeque. Melquisedeque. Por eso Por isso é Por herencia que por herança somos reyes somos reis y somos e sacerdotes. somos también. sacerdotes também. Reis e sacerdotes, Reis e sacerdotes. Porque nosso Pai Celestial Es rey. é rei. Es el rey del universo. É o rei do universo. Él es rey y sacerdote. Ele é rei e sacerdote. Él es el Melquisedec Ele é o Melquisedeque que le apareció que apareceu al profeta y patriarca ao Abraham. profeta e E lhe patriarca deu Abraão e lhe deu pão vinho. e vinho. Y Abraham pagó a él. E Abraão pagou Os dízimos os dízimos de tudo. de tudo. Y cuando esto hizo, E quando fez Aí isto, também estava Levi, aí também estava Levi dizimando a dizimando a Melquisedeque. aunque todavía no había nacido Mesmo Levi, que ainda Levi não tivesse ni siquiera había nascido, nacido Jacob, nem sequer tinha ni nascido siquiera Jacó, había nacido Isaac, nem sequer tinha nascido Pero Isaac, estavam em los mas lombos estavam de nos Abraão. lombos de Abraão. y ahora E agora podemos ver ver que este Melquisedec que este Melquisedeque que apareceu no Antigo Testamento es el Dios é Todopoderoso o Deus Todo-Poderoso en su cuerpo de em seu corpo teofânico. y él es el sacerdote E ele é o sacerdote Del templo que está do no cielo. templo que está no céu. E ele também E é o ele rei também é o rei de los dos cielos céus e da e da também. terra também. y él reinará E ele reinará por 1000 años por 1000 anos y luego por e toda la depois eternidad. por toda a eternidade. Se sentará en el trono de Se David sentará no trono de Davi y reinará e reinará sobre la casa de sobre a casa Israel de Israel y sobre el mundo e entero. sobre o mundo inteiro. ¿Y qué de nosotros? E nós Reinaremos con él. reinaremos Porque com somos ele, porque somos reis e sacerdotes. reis e sacerdotes. Ele nos ha hecho Ele nos fez para nuestro para o Deus, nosso Deus reis e reis sacerdotes. e sacerdote. Apocalipse capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, verso 5 en adelante versículo dice, 5 em diante diz: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, y el soberano de los reyes de la tierra, e o príncipe dos reis da terra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. e nos fez reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele seja a glória e poder para todo sempre. Amém. Y en el capítulo 5, verso 8 al 10 dice de Apocalipsis, E no capítulo 5, versículo 8 ao 10 de Apocalipse diz: esto fue cuando el Cordero tomó el libro de los sellos. Isso foi quando o Cordeiro tomou o livro dos selos no céu. Dice, cuando hubo tomado el Diz. libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, E cantavam um novo cântico, dizendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Y nos has hecho para nuestro Dios
reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Ahí está la promesa Aí está a promessa de la bendición grande. da bênção grande que teremos no reino milenial de Cristo. En la actualidad, Atualmente, los hijos e hijas de Dios, os filhos e filhas de Deus, algunos trabajan alguns en trabalham tiendas, em lojas, en oficinas, em escritórios, en la construcción na construção o en algún otro trabajo. ou em algum Fábrica, outro como trabalho, fábricas também. como fábricas também. Y también las hermanas E também as irmãs trabajan en sus hogares, trabalham em seus lares, otras trabajan outras trabalham en algún otro trabajo em algum outro para trabalho ayudar a sus esposos, para ajudar os para seus o sustento da esposos família. para o sustento da família. en el glorioso reino milenial. Mas no glorioso reino milenial, Nuestra posición será nossa posição será Reis e reis sacerdotes. e sacerdotes. esa es la posición más Essa alta é a posição mais que una alta persona que uma puede pessoa tener pode ter en el glorioso no reino de glorioso Jesucristo. reino de Jesus Cristo. Y esa es la posición E essa é a que posição nosotros que tenemos nós en el reino de teremos Jesucristo. no reino de Reis e Jesus Cristo, reis sacerdotes. e sacerdotes, Para reinar com Cristo para reinar com Cristo por 1000 anos y luego e em por seguida toda a por toda eternidade. a eternidade. Vean cómo nos dice Vejam como nos diz Apocalipsis capítulo 20 verso 4 al Apocalipse, 6. capítulo 20, versículo 4 ao 6. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vi também tronos e os que se assentaram sobre eles foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos, reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Essa é a primeira ressurreição. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Vean la bendición tan grande Vejam a bênção tão que grande Cristo tiene para que todos Cristo ustedes tem para todos vocês y para mí e también, para mim também, en su reino. em seu En reino. ese glorioso reino milenial Nesse glorioso reino milenial, estaremos como reis e y estaremos como reis e sacerdotes com um corpo eterno, jovencito jovenzinho por toda a por eternidade, toda a eternidade, representando representando de 18 de 18 a 21 anos de idade para toda a eternidade. para toda a eternidade. El profeta Daniel O profeta Daniel también vio também viu que el reino que o reino seria seria entregado a los santos de entregue Dios. aos santos de Deus. Y dice Daniel capítulo 7 verso 18: E diz Daniel capítulo 7, versículo 18: después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre e de eternidade em eternidade. Sigue diciendo el verso 26 de este mismo capítulo 7: Continua dizendo o versículo 26 deste mesmo capítulo 7. pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Mas o tribunal se assentará em juízo e lhe tirará o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. O sea, le quitará el dominio a la bestia y al anticristo Ou seja, tirará o domínio da besta e do anticristo
¿Y qué pasará? E o que acontecerá? Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. O reino e o domínio e a majestade dos Daniel reinos capítulo debaixo 7, verso de todo o céu 26 ao serão 27. dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Daniel capítulo 7, versículo 26 ao 27. Ahora vean ustedes, Agora vejam vocês, esta bendición esta bênção es para la iglesia del Señor Jesucristo é para a igreja do Senhor Jesus y Cristo para el pueblo hebreo. e para o povo hebreu, Porque será porque será de medio del pueblo hebreo do meio do povo hebreu que el Mesías que o Messias estará gobernando estará governando sobre o povo hebreu y sobre e todas las sobre naciones. todas as nações. E com ele estarão E com ele estarão reis e os sacerdotes, reis e sacerdotes, que são os membros que do são os corpo místico membros de do seu crentes, corpo místico de crentes, redimidos por la sangre de redimidos Cristo. pelo sangue de Cristo. Él nos ha hecho Ele nos fez reyes y sacerdotes, reis e sacerdotes, pues nos lavó pois nos com lavou su com sangre seu preciosa, sangue precioso, nos redimió e y nos ha hecho para e nuestro Dios nos fez para o nosso reis e Deus reis sacerdotes. e sacerdotes, y reinaremos e sobre la reinaremos sobre a terra tierra por 1000 años por 1000 y anos luego por toda e la depois eternidad. por toda a eternidade. Ahora Agora, vean ustedes vejam vocês, como para este tiempo final como para este tempo final, nos dice el Señor Jesús o Senhor Jesus nos que diz cuando veamos que quando la virmos señal del Hijo del o Hombre en el sinal do cielo, Filho do Homem no céu, sepamos saibamos que nuestra redención, que a nossa redenção está perto, ou seja, la redención del cuerpo, a redenção do corpo, que é a transformação de nossos para corpos, así tener un cuerpo para eterno assim ter um corpo eterno y poder reinar e con poder Cristo reinar com Cristo por toda por a toda a eternidade. eternidade. y los muertos en E os Cristo mortos em Cristo ressuscitarão ressuscitarão em um em corpo um eterno corpo eterno também. Ahora vean lo importante que es Agora veja o importante que é poder comprender poder compreender que estamos muy cerca que estamos muito próximos de nuestra redención, de nossa redenção, de la redención del da cuerpo. redenção do corpo, o sea, de la ou transformación seja, de da nuestro cuerpo. transformação de nosso corpo, Porque hemos estado viendo porque estivemos la vendo señal del Hijo del Hombre o en el cielo. sinal do Filho do Homem no céu. Febrero 28 de 1963, Em 28 de fevereiro de 1963, 35 años. já transcorreram 35 anos. Ahora podemos ver Agora podemos cómo ver esa señal del Hijo del como Hombre en esse el sinal cielo do Filho do Homem no céu da testimonio dá testemunho que muy pronto de que muito em vamos a ser breve transformados, seremos los que transformados, vivimos, os que vivemos, e os mortos em e os Cristo mortos em Cristo han de ser resucitados en cuerpos eternos. ressuscitarão em corpos eternos. La señal del Hijo del Hombre en el cielo. O sinal do Filho do Homem no céu. Allí están los 7 ángeles mensajeros de Aí las 7 estão edades de la os iglesia 7 gentil, anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. y un ángel que era diferente a los demás, E um anjo que era diferente aos El qual demais, tiene o el qual séptimo selo. tem o sétimo selo. o sea, Ou seja, El qual tiene o qual tem la a segunda venida de segunda Cristo, vinda de Cristo, La venida a del Hijo vinda del do Hombre, Filho do Homem, para la venida del para Hijo a del Hombre, vinda do Filho do ser Homem manifestada en la ser tierra, manifestada na terra, la venida desse com a ángel, vinda desse anjo. tierra, A terra teniendo su ministerio tem do seu ministério através através de carne humana en el día no postrero. último dia. Y esa es de la venida E essa é a vinda del Hijo del do Hombre Filho do Homem con sus ángeles. com os seus anjos. Esa es de la venida Essa é a vinda del jinete del do caballo cavaleiro do blanco de cavalo Apocalipse branco de 19, Apocalipse 19, donde nos dice onde nos diz de la siguiente manera. da seguinte maneira. Capítulo 19, verso 11 al 16 Capítulo 19, versículo 11 ao 16 del Apocalipsis de dice: Apocalipse diz: Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Os seus olhos eram como chamas de fogo e sobre a sua cabeça havia muitos diademas.
Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Estava vestido com um manto salpicado de sangue e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Seguiam-no os exércitos que estão no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. No manto, sobre a sua coxa, tem escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Es la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. É a vinda do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É a vinda do anjo forte que desce do céu. Es la venida É a vinda del ángel que era muy diferente a los demás. do anjo que era muito diferente dos demais, vindo no último dia, no meio do seu povo. Dice el precursor de la segunda venida de Cristo, Diz o precursor da segunda vinda de Cristo, hablándonos nos del falando caballo blanco de Apocalipsis desse 19. cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Él dice Ele diz lo que será o que será su venida. a sua vinda. Y dice así: E diz assim, página 277 del libro de los sellos en español. página 277 do livro dos selos em espanhol, Orando dice: orando diz: pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo. pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo. El jinete del verdadero caballo blanco, O cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, mientras su espíritu, el Espíritu de Cristo, entre en confrontación con el anticristo enquanto o seu espírito, o espírito de Cristo, entre em confrontação E ele com o chama anticristo os e ele chame os seus. ¿Quién es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis Quem 19? é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? El Espíritu Santo, O Espírito Santo, que es el ángel del pacto, que é o anjo do pacto, que é Jesus Cristo en Espíritu em Santo. Espírito Santo. Y ahora, E agora, ¿cómo vendrá la tierra en el día postrero? como virá a terra no último dia? El ángel del pacto, O anjo do pacto, Jesucristo en Espíritu Santo. Jesus Cristo em Espírito Santo? En la página 256 del libro de los sellos en español, Na página 256 do livro dos selos em espanhol, diz assim: pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve ele virá sobre um cavalo branco como a y neve será completamente Emmanuel, e será completamente la Emanuel, palabra de Dios encarnada en un hombre. a palavra de Deus encarnada em um homem. Eso es la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Isso é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse Esa es la 19. venida de Jesucristo en Espíritu Santo Essa é a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo no último dia, para llamar para chamar e juntar a todos sus escogidos a todos os seus escolhidos com a grande voz de trombeta ou trombeta de Deus, para preparar a su pueblo para preparar o seu povo para serem transformados e raptados en este tiempo neste final. tempo final. Dijo Jesucristo, Disse Jesus Cristo em São Mateus 24, versículo 31, y enviará sus ángeles e enviará os con seus gran anjos voz de trompeta, com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos. sus ángeles Os seus anjos son los dos olivos são as duas oliveiras de Apocalipsis capítulo 11 de Apocalipse capítulo 11 y de Zacarías capítulo 4. e de Zacarias capítulo 4. Son los dos ungidos, São os dois que estão ungidos que delante da estão presença diante de da Deus. presença de Deus, o sea que están ou seja, que estão en el lugar no santísimo. lugar santíssimo. Cuando le preguntaron al reverendo William Branham acerca del Elías que le predicará al pueblo hebreo, Quando perguntaram ao reverendo William Branham sobre o Elias que pregará ao povo hebreu, el cual es uno de los dos olivos, o qual é uma das duas el que le oliveiras, predicará al pueblo hebreo, quem pregará ao povo hebreu,
Le preguntaron. Lhe En la página perguntaram, 399 del libro de los sellos en español. na página 399 do Livro dos Selos em espanhol, Pregunta número 11. pergunta número 11, Dice así. diz assim: El Elías que viene a predicar a los judíos, o Elias que vem pregar aos judeus ¿es el verdadero Elías que estuvo en los días de Acab? é o verdadeiro Elias que esteve nos dias de Acabe? ¿O será solamente el espíritu de Elías en otro hombre? Ou será somente o espírito de Elias em outro homem? La contestación fue: A resposta foi: yo he pensado que será un hombre de este tiempo ungido con ese espíritu. eu pensei que será um homem deste tempo ungido com este espírito. Un hombre Um homem de este tiempo deste tempo ungido con el com espíritu o ministerial de espírito Elías. ministerial de Elias. Porque ya, cuando Porque Elías ya había subido, Lá, quando Elias já tinha subido, o sea, subió en un carro de fuego, ou platillo seja, volador, subiu em um carro de fogo ou em um disco voador, y Eliseo quedó en la tierra, e Eliseu ficou na terra, dice, diz. y Eliseo se encontró con los hijos de los profetas, E Eliseu se encontrou com os filhos dos profetas. Eles disseram: el espíritu de Elías reposó sobre o Eliseo. espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Es que Eliseo obró igual a Elías. É que Eliseu operou igual a Elias. El espíritu ministerial de de Elías, O espírito ministerial de Elias vino sobre Eliseo. veio sobre Eliseu. Dios le había dicho al profeta Elías Deus havia dito ao profeta Elias que Eliseo sería el sucesor que de Eliseu seria o sucessor dele. Eliseo sería profeta en lugar de Elías. Eliseu seria profeta em lugar de Y Elias. Eliseo pidió la doble porción del espíritu que estaba en Elías. E Eliseu pediu a dupla porção do espírito que E estava em Elias Elias. E Elias Que disse eso era una cosa difícil, que isso era uma coisa difícil, pero le sería concedida su petición mas seria concedido o seu pedido si lo veía se o visse cuando fuera tomado. quando fosse tomado ao céu. Y lo vio E o viu ir al cielo ir ao céu en un carro de em fuego. um carro de fogo. Y una doble porción E uma dupla porção del ministerio do de Elías ministério de Elias vino sobre Eliseo. veio sobre Eliseu. Por eso Eliseo Por isso luego Eliseu, tomó el manto de em Elías, seguida, tomou o manto lo de dobló, Elias, o dobrou, se paró frente al Jordán, parou diante do Jordão, golpeó el Jordán, golpeou o Jordão, las aguas del Jordán, as con águas el manto do de Jordão Elías, com o manto de diciendo, Elias, dizendo: ¿dónde está el Dios de Elías? onde está o Deus de golpeó Elias? las aguas, E golpeou as águas, y el Jordán se e abrió. o Jordão se abriu. Lo mismo que hizo O Elías mesmo que Elias fez con su manto com o seu manto cuando pasó al quando otro passou lado ao del outro Jordán lado con do Eliseo. Jordão com Eliseu. Los hijos de los profetas Os al ver filhos esto, dos profetas, ao verem isto, dijeron, el disseram: espíritu de Elías. o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Cuando Dios promete el ministerio Quando de un profeta del pasado Deus promete o ministério de um profeta do para passado venir nuevamente, para vir novamente, es el ministerio de aquel profeta é o ministério daquele profeta viniendo en otro hombre, vindo em outro homem, outro profeta. em outro profeta. cambia de velo de carne, Muda de véu de carne também de e nome. também de nome. el nombre O nome es el nombre é o desse nome nuevo profeta. desse novo profeta. pero el ministerio Mas o ministério tiene el nombre tem o nome del profeta do primero en el cual se profeta manifestó. primeiro no qual se manifestou. Ahora, Agora, Eliseo Eliseu era el segundo Elías. era o segundo Era Elias. Elías. Era o Elias para aquela nova etapa. Luego, Em el seguida, pueblo hebreo tenía o la povo promesa hebreu de la venida de Elías tinha a promessa da vinda de Elias para precursar la venida para del Señor. precursar a vinda do Senhor. Y cuando vino Elías, E quando veio Elias, el arcángel Gabriel, o arcanjo que había Gabriel, aparecido al sacerdote Zacarías, que tinha aparecido ao y le había sacerdote dicho que Dios había Zacarias escuchado su oración, e tinha dito que Deus tinha escutado a sua oração e disse que teria um filho através de sua esposa y Isabel que le pondrían por nombre Juan, e que lhe colocaria E por que nome seria profeta João de e que Deus, seria profeta e que de seria Deus lleno do e que Espírito seria Santo, cheio do Espírito aún desde Santo, o ventre de sua mãe, ainda desde o ventre e que da o sua Espírito mãe, de Elias e que o Espírito de repousaria Elias sobre ele. repousaria sobre ele. Vendria Viria en el espíritu y no el poder de Elías, espírito e poder de Elias para convertir el para coração converter o coração de los padres dos pais a los hijos. aos filhos, ou ou seja, para convertir para converter pessoas que estavam as bajo a pessoas lei que estavam sob a lei al ao cristianismo. cristianismo. Y ahora podemos ver E agora podemos ver que ese niño que que nacería esse menino que al nasceria matrimonio del sacerdote Zacarías y Elizabeth, do matrimônio do sacerdote Zacarias Seria e Isabel Elias, seria o Elias prometido para venir en ese prometido para vir nesse tempo.
Pero el arcángel Gabriel dijo Mas o arcanjo Gabriel que le disse pusieran por nombre que Juan, pusesse por nome João, porque el velo de carne porque o véu de carne seria outro homem. seria outro homem. no sería el Não Elías seria o literalmente, Elias literalmente, Seria outro homem, seria outro homem no qual el Espíritu de o Dios Espírito de Deus manifestaria o o ministério de ministério de Elias por terceira terceira ocasião. cuando apareció Quando apareceu predicando Juan el pregando João Batista, Bautista, estremeció a toda Jerusalén estremeceu a toda Jerusalém y le preguntaban, e lhe perguntavam: ¿eres tú el Cristo? é você o Cristo? Ele dijo, não. Ele disse: Le não. preguntaban, Lhe ¿eres perguntavam: tú el profeta? és tu o profeta? Ele dijo, não. Ele disse: não. Le preguntaban, E lhe ¿tú perguntavam: quién eres entonces? tu quem Ele és? dijo, yo soy la voz de Ele uno que clama en el disse: desierto. eu sou a voz daquele que Preparad clama el no caminho do deserto, Senhor. preparai e endireitai o caminho ao João era Senhor. João ele que estava era preparando o aquele caminho que ao estava Senhor. preparando o caminho ao Depois Senhor. dele, Depois vendria dele o viria o Messias. Vendría el Señor. Viria o Senhor. Juan dijo, João disse: después de mí viene uno, depois de mim vem um varão, del qual yo no soy do qual eu digno não sou de digno desatar la correa de de su desatar calzado. o cadarço de seu calçado. él es primero que yo. Ele é antes do que E ele eu, les bautizará e ele os batizará com Espírito com Santo e Espírito Santo e fogo. Estaba hablando E estava falando de otro hombre. de outro homem, de um profeta, que viria depois de João depois Bautista. de João Batista. Jesús Jesus também deu testemunho de João y dijo e disse en San Mateo, em São Mateus, capítulo 11, capítulo 11, verso 14, versículo 14, y si queréis recibirlo, e se quiserem recebê-lo, él es aquel Elías que había de venir. ele é o Elias que havia de vir. Está hablando de Juan el Bautista. Está falando de João Batista E identifica a Juan el Bautista e identifica João como el Batista Elías que tenía que venir en ese como tiempo. o Elias que tinha que vir nesse Pero se tempo, llama Juan. mas se chama João. Pero el ministerio Mas o ministério que operando está Juan operando em João es el ministerio de Elías. é o ministério de Elias, manifestado em sua terceira em ocasião. sua terceira ocasião, En un tercer hombre. em um terceiro Chamado homem chamado Juan el João Bautista. Batista. En otra ocasión, Em outra ocasião, le dijeron a Jesús, disseram a sus Jesus, discípulos, seus discípulos, luego que bajaron del monte de la transfiguración, depois que desceram do Monte da donde Transfiguração, vieron a Jesús con su rostro como el sol, onde viram Jesus com seu rosto como o sol, y vieron a Moisés y Elías también allí, e viram Moisés e Elias ali uno a também, cada lado de Jesús. de cada lado de Luego, cuando Jesus. bajan del monte de la transfiguración, Depois que descem do capítulo Monte da 17, Transfiguração, no verso 10 em capítulo adelante, 17, versículo 10 em diante, dice así, diz assim: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Respondiendo Jesús les dijo, Jesus lhes respondeu: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. certamente Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Então entenderam os discípulos que lhes falara a respeito de João Batista. Aí temos Aí temos el Elías que tenía que venir o en ese Elias que tinha que vir nesse tempo, tiempo, preparándole el camino al Señor. preparando o caminho ao Senhor. Y se llamaba Juan. E se chamava Pero o João, ministério mas o ministério era o ministério de Elias, manifestado por terceira ocasião em um terceiro homem. Y para el tiempo final E para o tempo final, tenemos la promesa temos a que promessa Elías vendrá. que Elias virá, precursando a segunda vinda de Cristo. Y la noticia es E a notícia que é ya Elías vino que Elias já veio em sua quarta manifestação y precursó e precursou la segunda a venida de Cristo. segunda vinda de Cristo. Mostró Mostrou cómo vendría como viria Jesucristo Jesus Cristo em sua segunda em venida, sua segunda vinda com seus ángeles, com seus anjos para pagar a cada uno para recompensar a cada um conforme as suas obras. cómo vendría Como viria el Hijo del Hombre o Filho do Homem con sus ángeles com seus anjos en la venida na vinda del Hijo del Hombre do Filho do Homem en el reino de su no Padre. reino de seu Pai.
Y Elías E Elias fue foi el reverendo William Branham, o reverendo William Branham, en donde estuvo onde esteve el ministerio de o Elías. ministério de Elias manifestado por quarta ocasião. Y ahora tenemos E la agora promesa temos a promessa que Elias que volverá Elias voltará por quinta por ocasião. quinta ocasião. y leímos E lemos en la pregunta que le hicieron al reverendo na William pergunta que fizeram ao reverendo William Branham, si el Branham Elías que le predicará al pueblo hebreo se o Elias que pregará ao povo hebreu será el Elías literal será o Elias literal viveu nos dias dele, que viveu nos del rei dias Acabe. do rei Acabe, o si será un hombre ou de este se tiempo será ungido um con homem ese deste espíritu. tempo ungido com esse Espírito. Él dijo Ele que disse será un hombre que será um homem deste tempo ungido com esse Espírito, ungido com esse ministério. ese Elías que vendrá por quinta ocasión Esse Elias que virá por quinta ocasião es uno de los dos olivos. é uma das duas oliveiras. El Espíritu Santo O Espírito Santo vendrá manifestado virá manifestado em um homem deste tempo y estará operando e estará operando o ministério de Elias por quinta ocasião. ese hombre. Esse homem No se tiene que llamar Elías. não tem que se chamar Esse é o Elias, mistério. é o ministério chama que Elias. se chama Elias. Ese hombre Esse homem es el ángel del é Señor o anjo Jesucristo, do Senhor Jesus Cristo, prometido en prometido Apocalipsis 22, verso em 16. Apocalipse 22, versículo Onde diz, 16, onde diz: Eu, Jesus, Eu, Jesus, enviado mi ángel enviei o meu para dar anjo os testemunhos para vos testificar destas essas coisas em las igrejas. nas igrejas. También el ministerio Também o ministério de Moisés está prometido está prometido para vir à terra en este tiempo final. neste tempo como final, uno de los dos olivos. como uma das duas E será? oliveiras, e será El ministerio de Moisés o ministério de manifestado Moisés em manifestado em um homem deste tiempo. deste tempo, Un hombre ungido um homem ungido Com o Espírito com o Santo, Espírito Santo, en el cual no qual el Espíritu Santo o Espírito Santo estará colocando estará el colocando ministerio de Moisés o ministério de Moisés segunda vez. por segunda E vez. esse E homem é esse homem é el ángel de o Jesucristo. anjo de Jesus Cristo. un ángel es Um anjo mensajero. é um mensageiro, um profeta Y mensageiro. este ángel que le dio a Juan E la esse revelación del anjo que deu a Apocalipsis João a revelação do Apocalipse es un profeta. é um profeta. Es el profeta É o profeta del día do postrero. último dia. Es el profeta É o de la profeta dispensación del da reino. dispensação do Con reino, el mensaje del com a evangelio del mensagem reino, do Evangelho do Reino, dando testimonio dando testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer. A voz de Jesus Cristo, essa grande voz de trombeta em seu anjo mensageiro, estará dando a nos conocer revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Vamos ver la voz de Jesucristo a voz de Jesus Cristo en Apocalipsis, em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 ao 11, donde dice, onde diz, Juan dice, João yo estaba en el disse: Espíritu en el día del Señor, Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: yo soy el alfa y el omega. Eu sou o Alfa e o El Ômega, primeiro e o último. o primeiro e o último. Juan estaba João estava no dia do Senhor, en el día no postrero, último dia, que es el séptimo que é o milenio. sétimo E milênio. escutou E ele escutou voz de Cristo a voz de Cristo como falando una gran voz de trompeta, como uma grande voz de trombeta, ou seja, escutou uma poderosa voz, a voz de Jesus Cristo falando no último dia. Eso es Isso é la gran a voz de grande trompeta voz de trombeta del do reino, Evangelho do Reino, proclamando el proclamando o misterio mistério da segunda vinda de Cristo com seus anjos en este tiempo neste final. tempo final. Luego en Apocalipsis capítulo 4, Em seguida, em Apocalipse capítulo Verso 4, 1, versículo Juan 1, escucha la voz de Cristo João nuevamente, escuta a voz de Cristo novamente. Escuta essa trombeta Escuta essa trombeta que le dice, que lhe diz, dice así, diz assim: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, Depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, E a primeira voz que ouvi como de som de trombeta falando comigo, dijo, disse: sube acá Sobe aqui y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Ahora, ¿dónde vamos a subir? Agora, onde vamos subir? No es que subamos al cielo, literalmente hablando. Não é que subamos ao céu, literalmente falando.
¿En qué avión va usted a ir al cielo? Em que avião você irá ao céu? ¿O en qué cohete va a ir? Ou em que foguete irá? ¿Qué medio de transportación tiene Que usted para meio de ir hasta transporte el cielo? você tem para ir até o céu? Es subir É subir a la edad de la piedra a angular. era da pedra angular. Así como en cada edad, Assim como em cada hubo era, que subir a esa edad teve que subir para a escuchar essa la voz de era Cristo para escutar a voz de por medio del Cristo mensajero por meio de do cada una de mensageiro esas de edades. cada uma Y dessas ahora eras. E agora nos llama a subir a la nos edad de la chama piedra a angular subir a era da pedra para angular ouvir a voz de para Cristo ouvir a voz de como uma Cristo grande voz de como trompeta, uma grande voz de por meio do seu trombeta ángel por meio do mensageiro, seu anjo mensageiro, dándonos a conocer nos revelando todas essas estas coisas coisas que que devem em breve devem acontecer. Vamos a ver Vamos ver si es por medio de su ángel mensajero. se é por meio do seu anjo Ele nos dará a mensageiro conhecer que ele nos revelará todas estas coisas todas essas coisas que devem suceder que em pronto. breve devem acontecer. Apocalipse 22, Apocalipse 22, Verso 6 en versículo 6 em diante, diz adelante. assim: Y me dijo, E disse-me o Estas anjo, palavras são fieles essas e palavras são verdadeiras. fiéis e verdadeiras. y el Señor, el Dios de los espíritus de los E o profetas, Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, ha enviado su ángel. enviou o seu anjo. ¿A quién ha enviado? A quem enviou? A su ángel O mensajero. seu anjo mensageiro. Para quê? Para quê? Vamos a ver. Vamos ver. Para mostrar a sus siervos Para mostrar aos seus servos las cosas que deben as suceder pronto. coisas que em breve devem acontecer. Es por medio de su ángel mensajero. É por meio do seu anjo são mensageiro dadas a que conhecer são reveladas todas estas todas cosas que deben essas suceder pronto, coisas que em breve devem acontecer. porque ese es el velo de carne Porque esse é o véu de en carne, el cual no qual Jesucristo estará manifestado. Jesus Cristo estará manifestado em Espírito Santo no último dia, nos falando com essa grande voz de trombeta do Evangelho do Reino. Todas estas cosas que Todas deben suceder essas pronto, coisas que em breve y devem revelándonos acontecer así e nos revelando assim o mistério de la venida del da Hijo del vinda do Hombre Filho do Homem con sus com ángeles seus anjos en este tiempo neste final. tempo final. Hemos visto lo que es la Vimos venida de los o ángeles que é a del Hijo vinda del dos Hombre. anjos do Filho do Homem. Es la venida É a vinda del Espíritu do Santo Espírito Santo ungiendo a un hombre de este tiempo ungindo final um homem deste tempo final con los com ministerios os ministérios de Moisés por segunda y de vez Elías e de Elias por quinta vez. por quinta vez. Hemos visto también Vimos também o que é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. es la venida del É a Espíritu vinda do Espírito Santo ungiendo a un hombre de este ungindo tiempo um homem final deste tempo final con el ministerio com o ministério de Jesus. y eso es E isso é la palabra a palavra encarnada em um homem deste tempo final. la palabra encarnada A palavra encarnada no anjo do Senhor Jesus Cristo. en él Nele, el Espíritu Santo o Espírito Santo vem neste tempo final manifestando os ministérios de Jesus por segunda vez, de Moisés por segunda vez e de Elias por quinta vez, para realizar a obra correspondente a este tempo final e nos revelar com essa grande voz de trombeta todas essas coisas que em breve devem acontecer e assim chamar e juntar a todos os escolhidos de Deus e nos preparar para sermos transformados e raptados neste tempo final. Jesus Cristo disse: quando vocês virem essas coisas acontecerem, levantai vossas cabeças aos céus, porque a vossa redenção está perto. Quando Jesus Cristo falou do fim do século, le dijeron, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Pois disseram, que sinal haverá da sua vinda e do fim do século? Vejam vocês. La señal de su venida O y del sinal fin del da siglo sua vinda e do fim do século apareció en el cielo. apareceu no céu. La vimos A vimos, o vimos manifestado en el cielo no céu y fue tomada en foto. e foi En fotografado febrero 28 de em 1963. 28 de fevereiro de 1963. El Hijo del Hombre, O Filho do Homem, o anjo que era diferente dos demais, con los ángeles de com las os siete eras de anjos la das iglesia sete gentil, eras da igreja gentia, todos em seus corpos teofânicos, formando esta grande nuvem misteriosa que apareceu em 28 de fevereiro de 1963. Aí temos o sinal do Filho do Homem no céu. Y ahora E agora, veamos lo que dice San Lucas, vejamos o que diz São Lucas,
Aquí están las palabras de Jesús. Aqui estão as palavras de Jesus, nos diz, cuando estas cosas comiencen a suceder, quando essas coisas começarem a ergueos e acontecer, levantai vuestras olhai cabeças, para cima e levantai as vossas cabeças, porque vuestra redención porque a está vossa cerca. redenção está próxima. También les dijo una parábola. Jesus lhes disse essa Mirad la parábola: higuera y todos los árboles. olhai para a figueira e para todas as árvores. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Quando vedes que as suas folhas começam a brotar, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Así también vosotros, Assim cuando também, veáis que suceden estas cosas, quando virdes essas coisas acontecerem, sabed que está cerca el sabei reino de que o Dios. reino de Deus está perto. Ahora la venida del reino de Dios Agora, a vinda do reino de Deus fue mostrado en foi miniatura, mostrado em miniatura no Monte da Transfiguração, donde Jesucristo onde Jesus Cristo se transfigurou diante dos seus discípulos, seu rosto resplandeceu como o sol, suas vestes se tornaram resplandecentes como a luz, y aparecieron allí e apareceram ali Moisés e Elias. Moisés e Elias, hablando con él. falando com Ahí ele. tenemos el Aí orden temos a ordem de la venida da del Hijo del vinda do Hombre Filho do Homem en su reino. em seu reino, Con la venida com a vinda del Hijo del do Hombre, Filho do Homem, con sus ángeles, com os seus anjos, que son Moisés y que Elías, são Moisés e los Elias, ministerios os ministérios de Moisés e Elias, manifestados no último dia, en el ángel de no anjo Jesucristo. de Jesus Cristo. Estamos viendo E estamos vendo a vinda do reino de Deus para ser estabelecido neste planeta Terra en el día no postrero. último dia, ou seja, en el séptimo no milenio. sétimo milênio. Porque el glorioso reino milenial Porque de o Cristo glorioso reino milenial de Cristo tiene que ser establecido tem que ser estabelecido neste planeta Terra, en medio del no pueblo meio hebreo, do povo hebreu, para gobernar para el Mesías o Messias governar del pueblo hebreo, desde o povo hebreu sobre todas as nações. porque el trono Porque o trono del glorioso reino do milenial del glorioso Mesías reino milenial do Messias estará em Jerusalém. es el trono de É David, o trono de Davi que será restaurado, e o Messias se sentará, o filho de Davi, sobre o trono de y Davi. ahí tendremos E aí teremos o Filho do Homem reinando sobre o planeta Terra completo, como Filho do Homem e Filho de Davi. Agora podemos ver a importância da vinda do Filho do Homem em seu reino. estamos E estamos muy cerca muito perto do começo desse glorioso reino milenial, no meio do povo hebreu, en donde el trono de onde o trono de Davi será novamente ocupado novamente e será restaurado o reino de Deus neste planeta Terra. y la oración E a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, en donde les habló, onde lhes falou da vinda do reino de Deus, donde les dijo, onde disse que orando dissessem: venga tu reino, venha seu reino hágase tu voluntad, e faça-se sua vontade aqui na terra, assim como no céu. la contestación A resposta a esa petición a esse pedido para este tiempo final para este tempo final estará respondido completamente com o estabelecimento do reino de Deus neste planeta Terra, no meio do povo hebreu, para Cristo reinar sobre el pueblo sobre o povo hebreu y sobre todas e las sobre naciones. todas as nações. Y con él E com ele reinaremos como reis e sacerdotes neste glorioso reino milenial. y así E assim estará restaurado o reino de Deus en este neste planeta planeta Terra, para la restauración para a restauração do reino de Deus neste planeta Terra. É a vinda do Filho do Homem com seus anjos en este tiempo neste final, tempo final, para ser restaurados para sermos restaurados à vida eterna com um corpo eterno e poder reinar com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. E tudo isso é sob o sétimo selo, que é a vinda do Senhor com os seus anjos.
anjos, séptimo sello o sétimo y la selo restauración e a del reino de restauração Dios. do reino de Deus. Ha sido para mí un privilegio muy Foi grande para mim um privilégio muito estar com grande vocês estar com em esta vocês noite, nessa noite, dándoles testimonio dando-lhes o del testemunho séptimo do sello y la sétimo restauración, selo e a restauração reino do de Deus. reino de Deus. que las bendiciones Que as bênçãos del reino de Dios do reino de Deus sejam sobre cada sejam uno de sobre ustedes cada um de vocês e sobre mim também. y pronto todos E em breve seamos todos transformados sejamos transformados e e levados levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu. en el nombre eterno No nome del eterno do Senhor Jesucristo. Jesus Cristo. Amém. Amém Y amén. e amém. Muchas gracias por Muito vuestra obrigado atención. pela vossa amável Amables atenção. amigos y hermanos presentes, Amados amigos e irmãos presentes, telespectadores, radiovintes e aqueles que estão também através da internet. que Dios les continúe bendiciendo Que a todos. Deus continue abençoando a todos e passem todos Muy buenas noches. muito boa noite. Dejo con nosotros nuevamente al reverendo Deixo Miguel Bermuda Marín conosco novamente ao Para reverendo continuar Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nessa noite nuestra parte, nossa parte, dándole gracias dando a Dios graças a Deus por sus bendiciones pelas suas bênçãos e por e colocar-nos por na nos América colocar Latina e na Caribe América Latina e no Caribe para ver para ver a vinda do Filho do Homem com os seus anjos vindo em seu reino neste tempo final. Que Dios les bendiga. Que Deus os abençoe e passem todos muito boa noite. Con nosotros Conosco, Miguel Bermuda Miguel Bermudes Marim, para continuar y para finalizar. continuar e finalizar.